Capítulo 5, versículo 1. Marco Cícero, atirado entre homens como Catilina, Clódio, Pompeu e Crasso, uns manifestos inimigos, outros dúbios amigos, enquanto oscilava com a República e procurava sustentá-la no seu naufrágio, até finalmente afundar com ela. Sempre inquieto na prosperidade, impaciente na adversidade, quantas vezes não amaldiçoou seu próprio consulado, que era louvado, não sem motivo, mas sem moderação. Que coisas lamentáveis ele diz numa carta a Ático, na época que Pompeu, o pai, já havia sido vencido e seu filho restaurava na Espanha as armas despedaçadas. Abre aspas. Perguntas-me o que faço aqui? Fecha aspas. Diz ele, abre aspas, semi-livre quedo em minha vila de Tusco, fecha aspas. Ainda acrescenta muitas outras palavras nas quais lamenta a vida passada, queixa-se do presente e desespera-se do futuro. Cícero se diz semi-livre, mas por Júpiter, nunca o sábio recorrerá a um termo tão baixo. Nunca será semi-livre, mas será um homem de íntegra e sólida liberdade, desapegado, senhor de si e bem acima dos demais. Pois quem pode estar acima daquele que está acima da fortuna? Capítulo 6, versículo 1. Disse que Lívio Druso, homem violento e arrebatador, após ter dado o curso a novas leis e às más medidas dos Gracos, com o apoio de uma vasta multidão de toda a Itália, não vendo uma saída para sua política, que já não mais podia levar adiante, nem, uma vez precipitado, abandonar, amaldiçoou sua vida agitada desde o princípio e declarou nunca ter tido férias, nem mesmo quando menino. Com efeito, adolescente ainda, trajando a toga pretexta, ousou fazer recomendações sobre os réus aos juízes, e fazer prevalecer tão eficazmente sua opinião no fórum, que é tido como certo que algumas causas foram por ele arrebatadas, em que não haveria de dar uma ambição tão prematura. Poder-se-ia imaginar que uma audácia tão precoce haveria de resultar em fonte de grande prejuízo público e particular, e portanto era tarde para se queixar de nunca ter tido férias. Ele que desde criança já era um perturbador e um elemento nocivo ao fórum. Discute-se se ele teria se suicidado, pois sucumbiu de um ferimento recebido na virilha. Há quem duvide se sua morte foi voluntária, mas ninguém de que foi oportuna. Seria supérfluo mencionar os que, embora pareçam aos outros os mais felizes dos homens, declaram eles próprios que na verdade odeiam todas as ações de suas vidas. Mas com essas declarações não mudaram nem a si próprios e nem aos outros, pois mal pronunciavam essas palavras e as paixões faziam-nos recair em seus hábitos. Mas por Júpiter, uma vida como vossa, mesmo que dure mais de 1000 anos, será sempre determinada pelos mais estreitos limites. Estes vícios podem devorar séculos e séculos. O espaço de tempo que temos, a razão pode na verdade dilatá-lo, e, embora a natureza faça ocorrer necessariamente, ele vos escapará. Pois que não vos apossais dele, nem o retendes ou fazeis demorar a mais fugidia de todas as coisas, mas deixais que se perca como se fosse uma coisa supérflua e substituível. Capítulo 7, versículo 1. Conto entre os piores os que nunca estão disponíveis para nada, senão para o vinho e os prazeres sensuais, pois não há ocupação mais vergonhosa. Outros, embora se prendam à imagem vazia da glória, contudo erram honradamente. Podes-me enumerar os avarentos, os turbulentos, ou os que se entregam a ódios e guerras injustas. Todos estes pecam de uma maneira mais viril. Mas os que se entregam à gula e aos prazeres sensuais ostentam uma degradação desonrosa. Examina todo o tempo deles, verifica quanto gastam em cálculos ávaros, quanto em preparar emboscadas, quanto temendo-as, quanto bajulando, quando sendo bajulados, e quanto tempo ocupam em compromissos judiciários, seus ou alheios, ou com banquetes,
que já se tornaram mesmo uma obrigação. Verás que nem seus bens, nem seus males os deixam respirar. Finalmente, todos concordam que um homem ocupado não pode fazer nada bem. Não pode se dedicar à eloquência nem aos estudos liberais, uma vez que seu espírito, ocupado em coisas diversas, não se aprofunda em nada, mas pelo contrário, tudo rejeita, pensando que tudo lhe é imposto. Nada é menos próprio do homem ocupado do que viver, pois não há outra coisa que seja mais difícil de aprender. Professores das outras artes há vários e por toda a parte. Dentre algumas dessas, vemos crianças terem atingido tanta maestria que chegam até ensiná-las. Deve-se aprender a viver por toda a vida e, por mais que tu talvez te espantes, a vida toda é um aprender a morrer. Muitos dos maiores homens, tendo afastado todos os obstáculos e renunciado às riquezas, a seus negócios e aos prazeres, empregaram até o último dos seus dias para aprender a viver. Contudo, muitos deles deixaram a vida tendo confessado ainda não sabê-lo, e muito menos ainda o sabem os que mencionei acima. Creia-me, é próprio de um grande homem e de quem se eleva acima dos erros humanos não consentir que lhe tomem um instante sequer da vida, e assim toda a sua vida é muito longa, uma vez que se dedicou todo a si próprio. Não importa quanto ela tenha durado. Nenhum instante dela permaneceu descuidado ou ocioso, ou esteve subordinado a um outro, e, portanto, ele, seu guarda parcimonioso, não encontrará ninguém que julgue ter vivido dignamente a ponto de querer trocar sua vida com ele. Portanto, a este seu tempo foi suficiente, mas aqueles que tiveram muito de sua vida subtraído pelo povo, ela necessariamente faltou. E nem por isso há motivo para pensares que eles às vezes não compreendem seu erro. Certamente ouvirás muitos dos que são esmagados por sua grande prosperidade, vez por outra, exclamar de entre a multidão de clientes, ou de seus processos jurídicos, ou de outras honoríficas misérias, abre aspas, não me deixam viver, fecha aspas, e haveriam de deixar? Todos os que te reclamam para si te afastam de tuas ocupações. Quantos dias te tomou aquele réu e aquele candidato? E a velha, já cansada de enterrar herdeiros? E aquele que finge ser doente para excitar a cobiça dos caçadores de testamentos? E aquele amigo poderoso que te mantém, não em sua amizade, mas em seu cortejo? Faz o cômputo dos dias de tua vida. Verás que restaram muito poucos dias para ti mesmo. Tendo aquele obtido os cargos com que tanto sonhava, desejava abandoná-los e repete incessantemente, abre aspas, quanto este ano passará, fecha aspas. Outro proporciona espetáculos públicos que tanto desejou que lhe fossem cabidos por sorte e agora diz, abre aspas, quando me livrarei deles, fecha aspas. Disputa-se tanto para ouvir aquele advogado que ele enche de uma grande multidão todo o fórum, até para além de onde pode ser ouvido. Quando, diz ele, me livrarei disto? Cada um faz precipitar sua vida e padece de ânsia do futuro e de tédio do presente. Mas o que emprega todo o tempo consigo próprio, que ordena cada dia como se fosse uma vida, nem deseja o amanhã, nem o teme. Pois que novo prazer há que qualquer hora lhe possa imediatamente trazer? Tudo lhe é conhecido, tudo foi desfrutado até a saciedade. Do resto, que a fortuna disponha como queira. A vida já lhe foi assegurada, nada se lhe pode adicionar ou arrebatar. E, mesmo que algo se acrescente a ela, seria como se alimentasse alguém já farto de alimentos quaisquer. Estará recebendo algo que nem mais o deseja. Portanto, não há por que pensar que alguém tenha vivido muito por causa de suas rugas ou cabelos brancos. Ele não viveu por muito tempo, simplesmente foi por muito tempo. Pensarias ter navegado muito aquele que, tendo se afastado do porto, foi apanhado por violenta tempestade, errou para cá e para lá e ficou a dar voltas, conforme a mudança dos ventos e o capricho dos furacões, sem contudo sair do lugar? Ele não navegou muito, mas foi muito acossado. Capítulo 8, versículo 1. Costumo estranhar quando vejo alguns pedindo tempo e aqueles a quem se pede mostrarem-se muito complacentes. Ambos consideram aquilo pelo que se pede tempo, nenhum o tempo mesmo.
Parece que nada se pede e que nada é dado. Brinca-se com a coisa mais preciosa de todas. Contudo, ela lhes escapa sem que percebam, pois é um incorporal e algo que não salta aos olhos. Por isso é considerado muito desprezível e, em razão disto, não lhes atribuem valor algum. Os homens recebem pensões e aluguéis com muito prazer e concentram neles suas preocupações, esforços e cuidados. Mas ninguém dá valor ao tempo. Usa-se dele a rédeas soltas, como se nada custasse. Porém, quando doentes, se estão próximos do perigo da morte, prostram-se aos joelhos dos médicos ou se temem a pena capital. Estão prontos a gastar todos os seus bens para viver. Tamanha é a discórdia de seus sentimentos. Se fosse possível apresentar a cada um uma conta dos anos futuros, da mesma forma que podemos fazer com os passados, como tremeriam aqueles que vissem restar-lhe poucos anos e como os poupariam. Pois se é fácil administrar o que, embora é curto, é certo, deve-se conservar com muito cuidado o que não se pode saber quando há de acabar. Contudo, não há por que pensar que eles ignoram que coisa preciosa é o tempo. Costumam dizer aos que amam muitíssimo que estão dispostos a lhes dar parte de seus dias, e realmente dão, sem se aperceberem disto, mas dão de forma a subtraírem vários anos de si, sem aumentar os daqueles. Mas ignoram o fato mesmo de estarem perdendo seus anos. Por isso lhes é tolerável a perda de um bem que não é notado. Ninguém devolverá teus anos, ninguém te fará voltar a ti mesmo. Uma vez principiada, a vida segue seu curso e não reverterá nem o interromperá. Não se elevará, não te avisará de sua velocidade. Transcorrerá silenciosamente, não se prolongará por ordem de um rei, nem pelo apoio do povo. Correrá tal como foi impulsionada no primeiro dia. Nunca desviará seu curso, nem o retardará. Que sucederá? Tu estás ocupado e a vida se apressa. Por sua vez, virá a morte, a qual deverás te entregar, queiras ou não.